última coluna de ponto de vista deste ano de 2025. Zé Antônio já está chegando, vai entrar aqui no espectro aqui da nossa transmissão também. Transmissão diferente, lá em Guaraciaba são duas câmeras, né? A divisão é diferente aqui. Aqui nós vamos estar o tempo todo na mesma tela, eu e o Zé Antônio aqui. Gente, a gente começa a Tribuna da Serra Grande trazendo para você... Derrubando eu. Uma informação importantíssima, porque é uma descoberta que faz parte aí da capacidade dos alunos do estado do Ceará, lá do município de Cedro, mais exatamente, a cidade cearense a 400 quilômetros de distância de Fortaleza, e o Ceará pode ver surgir mais uma ferramenta inovadora para a área da saúde. Estudos de aluno do IFCE, do Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica, mostra que a inteligência artificial pode auxiliar médicos no diagnóstico precoce do Alzheimer. Os estudantes ensinaram a inteligência artificial de Deep Learning, quando a inteligência aprende sozinha, a partir de dados fornecidos, a analisar imagens de ressonância magnética do cérebro e encontrar sinais iniciais da demência. A inteligência artificial avalia os exames, percebe alterações e sugere aos profissionais de saúde pontos de preocupação, facilitando a identificação do Alzheimer. O trabalho foi desenvolvido pelos estudantes Amanda do Nascimento Corrêa, Daniel Teixeira da Silva, Francisco Erivando Bezerra Barbosa e Maria Daniele Benício de Araújo, do curso do Sistema de Informação. A análise detalhada das imagens de ressonância magnética, incluindo a anotação das regiões com possíveis adulterações cerebrais, possibilitou uma avaliação minuciosa das modificações induzidas pela doença de Alzheimer. Destacam os alunos em documento assinado coletivamente, portanto, aí, alunos do ensino médio aí desenvolvendo tecnologias de ponta. 12 horas mais 15 minutinhos. Gente, uma outra informação antes da coluna Ponto de Vista, com tristeza e pesar que a gente traz, né? Um acidente com vítima fatal ocorrido na noite de ontem, noite de Natal, né, dia de Natal, dia 25 de dezembro, no centro de Guaraciaba do Norte, ali próximo ao patronato, né, o IBS, Instituto Benjamin Soares. Trata-se do fisioterapeuta conhecido como Dr. Ostélio, né? De acordo com as informações, o profissional estava em um veículo que trafegava na contramão quando acabou colidindo contra o muro de uma residência, em um cruzamento na região central da cidade. No momento do acidente, Dr. Ostélio não utilizava o cinto de segurança. Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos graves. Uma equipe do SAMU foi acionada e realizou manobras de reanimação por alguns minutos ainda no local do acidente. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, o fisioterapeuta já não apresentava sinais vitais, tendo o óbito constatado no local. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades. O caso causou grande comoção na cidade, principalmente entre amigos e familiares, onde o Dr. Ostélio era conhecido por sua atuação profissional. Lamento aí, meu amigo capelão aí, um abraço para você, que Deus possa dar conforto à família neste momento de dor. 12 horas mais 16 minutos, última coluna Ponto de Vista de 2025. E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. Agora 12 horas mais 16 minutos, hoje 26 de dezembro de 2025, a última coluna Ponto de Vista deste ano de 2025. José Antônio está comigo aqui no estúdio para avaliar, analisar e debater os principais temas dessa semana, mais uma vez recheada de assuntos de Brasília e com algumas possibilidades de mudança na política do estado do Ceará aí, com a possível aceitação ou a forçação para que Cid Gomes seja candidato, mas é assunto para daqui a pouquinho. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. Um prazer que se renova, participar mais uma vez da coluna Ponto de Vista, nesta última sexta-feira do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. O ano da graça foi ótimo. Puxou essa daí. Antônio, a gente começa a coluna Ponto de Vista, são muitos os temas interessantes dessa semana, mas eu queria começar por uma pesquisa que foi divulgada... Nós estamos aparecendo? Sim, nós estamos na tela. Nós estamos com uma aquela câmerazinha ali? Exatamente. O esquema aqui é diferente lá de Guaraciaba, mas nós dois na tela aqui. Quer dar uma olhadinha aqui como é que funciona? Não precisa não. Se eu sair para olhar, eu saio da... Não necessariamente. É só virar aqui que você vê.
Aqui a gente usava aqui, mas tinha esse computadorzinho que era bem aqui, né? Mas é porque você precisa dele. Hoje você não precisa, só quem precisa sou eu. E vai sair nos dois, você ia pular. Não, aqui não. Aqui é a transmissão já pela rede social. Aqui é em tempo real. A rede social tem um delayzinho. Então a gente começa falando sobre a pesquisa divulgada essa semana. Datafolha mostrou uma coisa interessante. O presidente Lula lidera em todos os cenários, mas a maioria do eleitorado brasileiro se identificou como sendo de direita. Para alguns analistas, isso quer dizer que, embora a maior parte dos brasileiros, 35%, queira se identifique e se anuncie como de direita, não vê um candidato ainda pacificado como sendo um bom candidato. E isso está dando a Lula, embora a maioria dos eleitores sejam de direita, o Lula lidera todos os cenários em primeiro turno. Eu queria que você avaliasse isso aí, essa contradição, porque se a grande maioria é de direita, por que é que o presidente Lula, que é da esquerda, é que está à frente das pesquisas? Isso é muito fácil de entender e eu já falei sobre isso um dia desse. Se você tem um prato que vai ter uma corrida, só tem um cavalo, eu não estou chamando o presidente Lula de cavalo, não, estou só fazendo aqui uma metáfora. Só tem um cavalo no prado, ele vai ganhar a corrida, que ele está sozinho. Agora, na hora que chega o outro cavalo, tá certo? Aí as coisas mudam. E se ele está sozinho, a direita ainda não se definiu. Agora foi que o ex-presidente Bolsonaro, no dia 23 de dezembro, fez uma carta de próprio punho, nomeando o filho Flávio Bolsonaro como candidato dele para disputar as eleições. Daqui para frente, embora que você tenha um cavalão fogoso, tá certo? Que disse um dia desse que aí já chegando nos 80 anos tinha mais tesão do que quando tinha 20, tá certo? E a mamãe gostava de dizer que um negócio desse jeito aí não é mentira não, mas é tão parecido, tá certo? A não ser que para trás, tá certo? Ele fosse zerado de testosterona e tem agora, né? Pois bem, mas aí você tem um presidente turbinado, cheio de coisa, agora vai sair aí um dinheiro para casa sem banheiro, para reformar a casa e fazer o banheiro. Não é só fazer o banheiro, né? Reforma a casa e faz o banheiro. Porque raciocina quem tem uma casa que não tem banheiro, o resto deve ser uma calamidade, né? Aí tem uma folga no orçamento de 80 bilhões para ele fazer as traquinagens da campanha eleitoral e tal, e do outro lado tem um candidato que vai ser perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, o de Achaquado, porque aqui no Brasil tem uma coisa engraçada. Eu vi um camarada, eu vi um vídeo, eu acho que eu mandei para você, que nem custava botar ele aí. Eu até botei no meu Facebook, que eu achei muito interessante. Um camarada, eu não sei nem como é o nome dele, dizendo o seguinte: quando você vê alguém dizendo, por exemplo, o Alexandre de Moraes, não, estou defendendo a democracia. Na realidade, ele está defendendo a esquerda. Não tem nada a ver com democracia. Esse pessoal está exatamente apunhalando a democracia, porque a democracia pressupõe a convivência entre conflitantes, entre oposicionistas, entre pessoas que pensam diferente. Então, para a esquerda, se não pensar igual a ela, não é democrático. Só é democrático se for de esquerda. Por isso é que eles dizem que está defendendo a democracia. Na realidade, eles estão defendendo o espectro político deles, que é de esquerda. Não estão defendendo a democracia, antes pelo contrário. Eles estão agredindo a democracia, desrespeitando a democracia, muito mais do que o pessoal que é de direita. Mas eles dizem que estão defendendo a democracia, e em nome disso botaram o Bolsonaro na cadeia, botaram um bocado de gente na cadeia, disseram que aquela baderna que houve no dia 8 de janeiro, aqueles militantes doidinhos lá na Praça dos Três Poderes, um fazendo quebra-quebra, e outros rezando, e outros se escrevendo com batom, que aquilo foi um golpe de Estado. Rapaz, dá vergonha a gente escutar uma coisa dessa, tá certo? Mas, na cabeça do pessoal da esquerda, aquilo é um golpe de Estado porque não é coisa da esquerda. Essa mesma esquerda, no dia 24 de maio de 2017, com mais de 40 mil pessoas, mais de 1.500 ônibus, fizeram um quebra-quebra em Brasília, na esplanada do Ministério, na Praça dos Três Poderes. Só não fizeram foi agredir o Congresso e o Palácio do Planalto, mas até no Supremo eles quebraram vidraça. E não houve nada, porque era a esquerda. A esquerda pode, a direita não pode. É o Brasil que está complicado. Por isso é que eu digo aqui que o candidato da direita
Agora, talvez tenha uma mudancinha, porque se o Alexandre de Moraes continuar petulante, imperial, ditador, ayatolá, do jeito que ele sempre foi, aí eu vou dizer que ele é o cão pretinho mesmo, porque com essa história dessa avacalhação aí da mulher dele, receber 3.600.000 por mês para cuidar dos interesses do Banco Master e do Vorcaro, que era o dono do Banco Master, sem dizer nem o que era, tá certo? Não tinha uma causa específica. E a especialidade dela não é como no direito tem trabalhista, criminalista, tributário, administrativo, não. A especialidade do escritório dela é especializada em tribunais superiores, tá certo? Recebendo 129 milhões por um contrato de 36 meses, 3.600.000 por mês, para não fazer nada, porque inclusive o próprio Alexandre de Moraes falou, agora nesses dias, que ele resolveu fazer uma nota depois de ficar calado vários dias, depois que descobriram esse contrato, ele passou uns 10 dias calado, aí ele resolveu fazer uma nota, botou a data errada, aí alterou a data, e já descobriram que na data que ele conversou com o presidente do Banco Central, ele tinha audiência com outro tipo de pessoa, não era com ele, tá certo? O camarada, quando mente, precisa da segunda mentira para segurar a primeira, e depois precisa da terceira mentira para segurar a primeira e a segunda, e depois da quarta para segurar a primeira, a segunda e a terceira, e por aí vai até que tem uma hora que ele vai ter que botar a carga baixa e reconhecer que estava mentindo. Pois bem, mas se ele, com tudo isso, ele for completamente cara de pau, capaz de gastar o estoque de óleo de peroba do Antônio de Lunga, lá do Juazeiro do Norte, todinho na cara dele, tá certo? Ele vai ter que baixar o ímpeto dele de perseguir gente da direita. Porque eu previa, era o meu raciocínio antes desse escândalo escandaloso da mulher do Alexandre de Moraes recebendo 3.600.000 por mês para não fazer nada. E o pior é que existem vários outros contratos com o escritório dela para defender empresas e pessoas nos tribunais superiores que não chegou ao conhecimento da gente. Esse chegou ao conhecimento porque pegaram o celular do Vorcaro e alguém vazou, alguém da Polícia Federal ou da Vara Federal, onde estava o caso do Banco Master. Vazou. O Alexandre de Moraes, se descobrisse quem foi que vazou, ele ia deixar esse caba... Mas eu vou te contar uma coisa, ia enterrar vivo de cabeça para baixo, ia ficar coçando no pé dele e botando mel para as formigas roerem. Porque aquele Taliaferro denunciou as impropriedades que ele cometia no gabinete dele para perseguir os outros. Aí o cara que denunciou, foi aberto um processo contra ele, ele está foragido, estão pedindo a extradição dele. O cara denuncia e o próprio denunciado é quem vai ser o juiz que vai julgar ele. Isso é o Brasil, isso é democracia na casa do cacete. Em canto nenhum do mundo, a gente pode chamar o que está acontecendo no Brasil de democracia. Pois bem, mas aí eu estou falando aqui do candidato Eduardo Bolsonaro e do candidato Lula, que o candidato Lula está mais forte. Mas é assim, eu considero que tem um cavalo milhado, bem cheio de ração, que tomou pré-gasol na veia e tal, e tem outro cavalo por ali assim, que agora que está chegando perto do prado, morrendo de medo de aparecer alguma coisa para não deixar nele correr. Nós estamos falando aqui da pesquisa do Instituto Datafolha, porque agora pela manhã saiu do Instituto Paraná Pesquisa. Foi divulgado agora às 10h35, e nessa do Instituto Paraná Pesquisa, antes do Flávio ler a carta do Jair Bolsonaro. A coleta foi feita antes da leitura da carta. Exatamente, né? Foi feita e essa pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro, portanto, antes da leitura. Foi dia 23. Exatamente. Foi ontem, foi não, antes de ontem. Foi ontem. Foi dia 23 a leitura da carta. A carta foi feita, mas ele só anunciou ontem. Ele só anunciou ontem. Então, esse levantamento foi feito 3 dias. O último dia de levantamento foi 3 dias antes da leitura da carta, e essa pesquisa já traz um número diferente do Datafolha. Porque no cenário de primeiro turno, inclusive foi testado até o Lula contra o Bolsonaro. Nessa daqui, né? Que geralmente não está mais colocado. Que o Alexandre de Moraes pode ir para o Beleléu e mudar tudo. Na hora que o Sérgio Moro saiu da vara de Curitiba e foi para lá de governo de Achaquato, desmancharam tudo que ele fez. Tá certo?
Mas sim, vai continuar. Vamos lá, então 12h26. Então, nessa pesquisa divulgada agora há pouco, o Instituto Paraná Pesquisa, que lembra aos queridos ouvintes aqui, que foi o que mais se aproximou do resultado da eleição 2022, nós temos Lula com 43,6 e Bolsonaro com 43,4. O cara preso, quase morto, tá certo? Um caixão pronto em uma cova com 15 metros de fundura para botar ele dentro e ainda tá pau a pau. Tá certo? É um cavalo vivo correndo contra um cavalo morto e tem um empate. E não é empate técnico, não, é aquele empate literal, 43,6 a 43,4. Mas aí a negada da esquerda vai dizer, rapaz, mas tem 0,2 de vantagem. E aqui vem um número interessante, né? Porque não tinha a carta do Bolsonaro, mas já tinha sido feito o anúncio só pelo Flávio Bolsonaro de que ele seria o candidato. E aqui traz o Flávio Bolsonaro contra o Lula com 44,1 e o Flávio Bolsonaro com 41 fechado. 41 fechado. Vou mais um ponto. Nas duas pesquisas anteriores, o Lula na primeira dessas, né? Tinha 46,7 e o Flávio 37, ou seja, era 9,7 a diferença. Do próprio Paraná Pesquisa. Do próprio Paraná Pesquisa. E agora, essa que era 9,7, agora está exatamente em 3,1. Pois é. Antes do anúncio da carta. É o cavalo milhado com pregasol nas veias contra um cavalo quase morto, pau a pau. É o cavalo milhado, tá certo? Milhado que eu quero dizer é que linguagem de pinhão. Rapaz, meu cavalinho tá miado, ele aguenta a viagem. É porque comeu milho. O milhado é porque comeu milho, tá certo? E com pregasol, o pregasol é um anabolizante que faz o cara desconhecer o limite. Turbinado, tá certo? Com grana à vontade para gastar. E do outro lado, um cavalo morto, ou então, outro cavalo, filho do cavalo morto, tá certo? Que tá quase preso. Se ele brincar, o Alexandre de Moraes papa ele. Aí só 3 pontos de distância. As coisas, quando está numa situação dessa, eu acho que o empresariado, a Faria Lima e não sei o quê, vai começar a mudar. O Centrão estava começando a se animar com o Lula, tá certo? Porque estava desanimado com os bolsonaristas. Como ele está vendo aí que o Bolsonaro, mesmo doente, está numa posição boa. Agora, eu acho engraçado, fazendo aqui um parênteses, o Bolsonaro fez uma reunião com os embaixadores, aí disse que não confiava em urna eletrônica. Aí o Alexandre de Moraes juntou o TSE e cassou os direitos políticos dele. Agora o presidente Lula fez um pronunciamento um dia desse, fez outro agora no Natal, de 6 minutos. Propaganda eleitoral gratuita. Foi o que eu me senti. Eu achei que eu estava ouvindo um programa político, tá certo? E o TSE não faz nada. Isso é o Brasil da democracia melada de cocô, que é a que nós temos hoje aqui. 12h29, um outro dado dessa pesquisa também bem interessante é que o candidato mais falado da direita, né, Tarcísio de Freitas, ele pinta somente 1,5 ponto atrás do Lula, 44 a 42,5. Pois é, para você ver como é que são as coisas. Né? O cara diz que não é candidato, diz que é candidato à reeleição em São Paulo e ainda assim, tá certo, está preparado para o embate. A Michelle Bolsonaro é 44,8 do Lula e para ela 41,4. Inclusive, pela manhã agora saiu um comentário dos analistas políticos aí dizendo que ela estaria bastante insatisfeita com a leitura da carta. Eu já li isso. Também hoje de madrugada eu vi aí umas postagens no Twitter dizendo que há uma disputa dentro da casa, né? O Flávio e a Michelle. Aí vamos para o Ratinho Júnior, 43,8 a 40,2. 3,6. 3,6. Lula contra Tereza Cristina, que nunca tinha sido testada, agora está sendo testada aqui. Lula 44,6, ela 30,3. É minha candidata. Eu acho que se ela fosse candidata, qual fosse o partido que ela tivesse, eu votaria nela. Uma outra informação divulgada agora pela manhã, Zé Antônio, pelo site Metrópolis, dá conta de que analistas do Planalto dizem que o caminho de Lula será difícil para chegar à reeleição. O presidente vai apostar, segundo informações internas, em pautas de apelo social e financeiro no primeiro semestre do ano que vem, para tentar pavimentar uma campanha eleitoral já a partir de agosto com força total. Mas a pauta do Congresso Nacional deve ser determinante para a eleição 2026. O Congresso vai vender caro isso aí para o presidente Lula, Zé? O presidente Lula já está arrotando potência, cagando goma, como diz o linguajar de futebol de várzea, né? Dizendo que vai
esfrabicar a direita, vai derrotar tudo e tal, e não sei o quê. E eu fico me lembrando de uma cena, o presidente Lula, no Dia do Trabalho, no ano atrasado, os sindicatos se mobilizaram para fazer um grande evento para o presidente Lula falar, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. E tinha mais gente em cima do palanque do que no chão. Eu não esqueci daquela cena. Eu me lembro. Eu não esqueci daquela cena, tá certo? Olha, uma cena daquela é marcante. O cara não bota gente na rua. Solta esse Bolsonaro e bota ele para andar no Brasil para ver o destroço que ele faz, botando gente na rua. O presidente Lula não tem condição de andar. Aquele maluco lá, o Jair Bolsonaro, quando era presidente, saía andando de moto, ia comer aqueles pastel velho feito assado naqueles óleos de qualquer jeito ali, nas padarias, tá certo? O bebê, como era o nome daquele? Tubaína, que era o aricurico que tinha aqui nas quermesses, e ele ia em todo canto. Aí, às vezes, a negada xingava ele. O Alexandre de Moraes, que é o grande xerife do Brasil, um dia que foi lá no estádio do Corinthians, alguém deu uma xingada nele, ele deu o cotoco com o dedão do meio. Eu ainda ontem vi a cena de novo, eu revi a cena, eles em Nova York para um evento desses aí que o Vorcado pagou, aí uma van de luxo, em frente a um hotel de luxo, eles foram saindo para entrar na van. Chamaram o Alexandre de Moraes até de F da P. Eu não sei como ele não deu um jeito de botar a Polícia Federal para prender o pessoal. Era brasileiro que estava falando, estavam xingando lá. Xingaram o Lewandowski. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, chamaram todo mundo de palavrão. Aí o Gilmar Mendes ainda com aquela cara de panaca, João Plenário. com um sorriso no rosto, né? João Plenário. Ele parece o João Plenário mesmo. Vezinho, até o jeito que ele falou. Aí o Alexandre de Moraes também é o cara. Vocês estão com cara de rir aí porque vocês são debochados, vocês são ladrão, não sei o que, esculhambou com eles. E o cara era afoito, bem pertinho da porta da van e os segurança tomando na frente dele. Tá certo? O cara fez por onde ser querido desse jeito aí, né? 12h33, confirmadas aí as cassações dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Por Ramagem. enquanto é cassação. Se não prendesse, se não desse um fim nessa situação, ia ser castração, que você ia ler. É só o que está faltando. É de prender e castrar. Ambos estão nos Estados Unidos. Acredita-se que Hoje prenderam o Silvinei Vasco, tu sabia? No Paraguai. Ele estava fugindo por aí, estava para pegar um avião. Eu não vi cantinho aqui. Foi, prenderam ele já hoje, agora há pouco tempo. Tá. Caça aí que você acha, prenderam o pobre rei. Eu acho que ele estava tentando pegar um avião para ir para os Estados Unidos. É negada a polícia. Aqui, apareceu aqui mesmo. Apareceu? Ex-diretor da polícia foi condenado pelo STF a 24 anos e 6 meses. Preso no Paraguai em rota de fuga para os Estados Unidos. Pobre rei. Isso aqui tá... Não, ele estava indo, era para El Salvador. Ele estava cortando para chegar em El Salvador. Ele queria ser preso lá, que as cadeias lá são mais seguras, não sai ninguém. El Salvador não é aquele que tem aquela prisão gigantesca que... Fizeram uma prisão que cabe a população do país quase 30 mil vagas, né? No sistema lá. Eles estão até vendendo vaga. Eu não sabia. Lá tem mais quem queira ser preso. Tá certo? O sujeito, rapaz, não tem nenhum guarda ali naquele banco ali, o cofre tá aberto, vai roubar, isso é o cão que vai. Aqui na atualização aqui, ele tentava embarcar no aeroporto internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, com passaporte falso, com escala no Panamá, e o destino final era El Salvador. Esse aqui, quando chegar, vai pegar uma cana dura, viu? É um preso político. Vamos lá, então, o Eduardo Bolsonaro, confirmada a cassação, Alexandre Ramagem também, dizem que a situação dos dois é distinta, porque o Ramagem, a justiça, os analistas acreditam que vá sim ser deportado, de lá para cá, inclusive a esposa dele, que foi delegada lá em Roraima, ela gravou um vídeo no último fim de semana dizendo que construiu o patrimônio dela com o trabalho dela no serviço público através de concurso, e o ministro Alexandre de Moraes bloqueou todas as contas dela, né? Bloqueou conta, investimento, que ela tinha tudo. Ela ficou lisa e sem o patrimônio dela, e é secreto. O banco não tem autorização para informar quem foi que bloqueou. Ela tem certeza que foi Alexandre de Moraes, mas o banco não informa. O banco não, os bancos. Foi uma ordem da justiça, pronto. Pois bem, aí nesse caso, os analistas dizem que o Ramagem deve sim ser extraditado. Já o Eduardo Bolsonaro, não deve passar por esse processo de extradição. Os dois foram condenados por
processos distintos, logicamente, né? O Ramagem aí foi do núcleo crucial, o Eduardo por conspirar contra o Brasil e atrapalhar as investigações aí do caso da trama golpista. Mas, então, essas são situações distintas. São os 2 deputados federais, os 2 do mesmo partido, os 2 ligados a Bolsonaro, os 2 dos Estados Unidos, só que um é uma vertente e outro outra. Eu não acredito que o Trump libere a extradição do Ramagem, não. Ele está negociando aí, ele liberou as coisas do Alexandre de Moraes em troca de um bocado de coisa que você não sabe nem o que é. Tá certo? Tem um bocado de coisa secreta, e aí a gente não sabe nem o que é. Aí ele é bom de negócio. Se tiver uma proposta boa, ele extradita qualquer um. Mas eu tenho a impressão que ele não vai chegar a esse ponto, não, porque agora com esse escândalo do Alexandre de Moraes, isso queima o Alexandre de Moraes no mundo todo, não é só aqui não. Essa notícia é muito mais bem divulgada na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui. Vale salientar que até hoje o Jornal Nacional não deu uma nota sequer de rodapé sobre o assunto. Mas, em compensação, o resto da estrutura da Globo é todo caindo de pau, todo dia. A Malu Gaspar... Amanhece e anoitece. É no Twitter, é no Estúdio X. Eu acho que foi no dia 24. A Sadi quis defender e ela tomou a frente e se encrespou. Não, mas no Estúdio I, até a Sadi essa semana também estava batendo. Ela também não poupou. Mas ela andou querendo defender numa nova apuração da Malu Gaspar, reafirmando que o Alexandre de Moraes tinha ligado, era 6 vezes, entre ligação e presencialmente, 6 vezes conversou com o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central não negou. Ele disse que em 2 linhas, não foi nem 2 linhas, 1,5. O Banco Central botou uma nota de 1,5 linha, dizendo que o presidente do banco tinha conversado com o ministro Alexandre de Moraes sobre a Lei Magnitsky, mas não disse que não tinha conversado sobre o Banco Master. Não negou, né? Tá certo? Olha, são 12h38, Sóstenes e Jordi, alvos da Polícia Federal. Na última sexta-feira, a gente comentou na coluna Ponto de Vista, o Sóstenes encontrado R$430 mil no apartamento dele, lá em Brasília, lá em dinheiro, em espécie, né? Ele diz que é por conta da compra de um imóvel, segundo da venda de um imóvel, né? Segundo os juristas aí, não podia estar com todo esse dinheiro em espécie, sem ter declarado e tal. Mas o que é fato é que a gente viu uma determinação do ministro Dino em relação a esses 2 deputados e não vê a mesma postura, a guerrilha de ataque, a mesma postura moral em relação ao próprio colega, aos próprios colegas, né? No caso, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, no envolvimento aí do Banco Master. Por quê? Não sei, não. O cara tá com o rabo em cima do trilho, a roda do trem já para chegar, tá certo? Vai falar mal de ministro do Supremo? 12h mais 39 minutos, a gente viu também... Funciona como um cala-boca, né? Mais ou menos por aí. A gente viu nessa semana também, Zé Antônio... Como o Alexandre de Moraes agora tá embaçado para ele fazer maldade. Tá complicado. Disso aí não... É preciso ser muito cara de pau. Tinha que fazer era um óleo de peroba adulto daqui para Brasília, que é o Antônio de Lunga lá do Juazeiro, tem muito óleo de peroba, né? O ministro Fux, Antônio, essa semana suspendeu o bloqueio das bestes para beneficiários do Bolsa Família e do BPC. A turma estava usando dinheiro dos repasses do governo federal, ao invés de se sustentar para fazer apostas. E aí o Fux, essa semana, meteu a caneta e liberou. Pode fazer, sim. Mas ele justificou como? Diz que a proibição só valerá para novos cadastros, para quem vier. Para quem já está, não poderia. É como se fosse um direito adquirido. Quem já tinha, não pode. Agora, quem entrar com as novas regras, aí pode bloquear. Nesse caso. Ele alegou o princípio do direito adquirido. Exatamente. Tá aqui, ó. Ele suspendeu a norma do Ministério da Fazenda que impediu o cadastro dos beneficiários de programas sociais em site de aposta, conhecida como BETS. A medida só valerá para novos cadastros ou a abertura de novas contas. Ele determinou o desbloqueio das contas já ativas e a reativação das contas que foram encerradas após a publicação da norma. São afetados os beneficiários do Bolsa Família e também do BPC. Considerando a iminência do recesso forense e o risco de irreversibilidade dos atos concretos praticados sobre égide
dos citados atos normativos, defiro parcialmente o pedido cautelar. O ministro marcou uma audiência de conciliação para este caso para o dia 10 de fevereiro do ano que vem. Isso aí é porque, como diz o fumus boni iuris, ele tem a fumaça do bom direito. E a possibilidade de haver prejuízo irreversível. Aí ele suspendeu liminarmente e marcou uma audiência para tomar uma decisão definitiva. É uma decisão cautelar, tá certo? No sentido de não dar e nem negar, mas manter uma situação que pode depois ser irreversível. É digamos assim, uma decisão inteligente. O Congresso, então, aprovou o orçamento 2026 com corte no programa... Até porque eu também não sei se o Ministério da Fazenda, através de uma portaria, tinha, digamos assim, proteção institucional, tinha direito, tinha prerrogativa institucional de tomar atitude dessa. Isso é uma coisa muito mais da seara da justiça. E foi uma portaria do Ministério. Realmente foi. Pois é, e o direito, só quem pode bulir... Por que é que o cara tinha direito? Porque nunca ninguém disse que não tinha. O cara tinha uma conta bancária, podia cadastrar uma bet. A conta é dele, ele faz o que ele quer. É a mesma coisa do Ministério da Fazenda dizer que na tua conta tu não pode mais fazer Pix. A Justiça pode até fazer isso contigo, mas o Ministério não pode. Ele não é o judiciário. Estou entendendo. Aprovado com o orçamento para 2026, Antônio, e aí uma coisa chamou a atenção, né? Teve aí o reajuste do salário mínimo, vai para 1.621, mas teve também corte no programa Pé de Meia, que é um programa aí que engloba exatamente os jovens do ensino médio, que estão aí com idades entre 15, 16 e 17 anos, a grande maioria já com 16 anos, portanto, eleitores na eleição do ano que vem, e aprovou com corte no Pé de Meia. Há quem diga que, por meio de suplementação, o governo vai manter o mesmo staff que está acontecendo hoje, mas teve o corte. Esse Pé de Meia, se eu não estou enganado, foi o Pará que já tinha feito isso, é uma cópia. Isso aí já acontecia aí no estado, tinha um estado que já tinha feito isso. Se eu não estou enganado, foi o Pará, que já tinha usado esse artifício para evitar evasão no segundo grau. Segundo grau ensino médio, viu, gente? Só para... no ensino médio. Se o ensino médio tem nada a ver com a União Federal, ele é obrigação dos estados. Mas aí, a negada do PT, de uma maneira geral, tenta distribuir dinheiro para manter a fidelidade das pessoas, que isso, eu não sei nem se a União teria esse tipo de direito, tá certo? De fazer isso. O problema é que é um benefício, quem é que vai se meter contra? Mas quem podia fazer isso eram os estados, né? Não era a União, porque o aluno é do estado, o aluno do ensino médio não é da União. Não, não. Tá certo? Aí eu não sei nem como foi a saída jurídica para fazer isso aí. Eu não sei se repassa o dinheiro para o Estado repassar, não sei. Se tem que ter um convênio, não sei como é que isso funciona. Pois bem, mas isso aí já é um costume, a história do Bolsa Família, foi criado já com interesse eleitoreiro, é lógico, não foi com outro motivo, e eles vão achar um jeito para passar isso aí, para evitar que pare de pagar. Porque senão... E também mas não cortou tudo, né? Foi um percentual. E aí, existe outra coisa, a história do imposto de renda, que agora quem ganha até 5 mil não tem imposto de renda na fonte. Aí o governo coloca isso como uma conquista, como não sei o quê. Isso não precisava nem de lei no Congresso, isso foi só... Eu me lembrei aqui, a dona Aurineide, quando era prefeita, tinha coisa que não precisava de lei e ela mandava para a Câmara, tá certo? Que era para criar pompa, aquela coisa toda. A tabela do imposto de renda, desde quando eu era rapazinho, quando a primeira vez na minha vida que eu declarei imposto de renda, todo ano a Receita Federal baixava uma portaria alterando o teto de isenção. Isso é uma coisa da Receita Federal. A primeira vez que fizeram uma lei para isso foi agora. Não precisava de lei. É porque o governo queria o fato político para dizer que tinha tirado. Passaram um monte de ano sem reajustar a tabela. Aí, na hora que reajuste, faz uma pompa dessa. Na realidade, estão devolvendo um direito que tinha sido tomado. Porque, mas se fosse cumprir a lei, aliás, não é cumprir a lei, se fosse reajustar a tabela do imposto de renda
de forma histórica, lá de onde pararam de alterar o valor de isenção, dava era mais de 5 mil. Não era só 5 mil que dava, não. O problema é que é um imposto bom de arrecadar, porque o cara não tem como fugir, que quase sempre é assalariado que paga isso aí, e é um imposto que ficava o dinheiro com as prefeituras. Uma parte do dinheiro, o dinheiro que é arrecadado na folha de pagamento dos funcionários da prefeitura já fica para ela. A prefeitura não repassa esse dinheiro para a União. Ele já fica sendo do município. Aí havia o interesse das prefeituras, pressão em cima do governo federal para não reajustar a tabela do imposto de renda, que era para continuar entrando muita grana nas prefeituras, porque é descontado dos funcionários e não é repassado para a Receita. Lá mais para trás repassava, aí conseguiram fazer essa mudança. A prefeitura arrecada quando paga os funcionários e esse dinheiro que ela arrecada é dela. 12h47, mandar um abraço aqui pro Zé Hilton, tá acompanhando a gente, a Maria Santos também, de Malhada Vermelha, ligada conosco, Régio Martins, direto de São Paulo, também acompanhando, Josimar Nascimento, boa tarde a você, Antônia Torres, boa tarde também, a Chaguinha Souza, boa tarde, conte sempre com nossa audiência aqui em Varjota, valeu, um cheiro para você, minha amiga. Quem tá com a gente também, Antônio Jonas Ribeiro, direto de Niterói, no Rio de Janeiro, acompanhando, Lucimar Amaral, boa tarde, um feliz ano novo, cheio de muitas bênçãos para nós todos. Maria Aparecida também está acompanhando a gente aqui, deixando seu cordial boa tarde aqui na tribuna da Serra Grande FM. Tem mais informação, Luiz Carlos, boa tarde, Círio Zé Antônio. A transmissão de Croatá está melhor que a de Guaraciaba, não dá para fazer direto de Croatá toda sexta. Podemos analisar, tá bom, meu amigo, velho? 12h mais 48 minutos. Vamos para frente, Zé Antônio, aqui na coluna Ponto de Vista, porque agora é hora da gente falar sobre um anúncio feito aí que as emendas parlamentares e festas de carnaval para 2026 terão foco especial totalmente direcionado por parte do Tribunal de Contas do Estado, já no primeiro trimestre, né? Os dois temas devem ser prioritários nas ações de investigação e fiscalização do órgão aqui no estado do Ceará. Esse anúncio, Zé Antônio, que a turma já está se mexendo aí para fazer a contratação de bandas, contratação de palco, estrutura para o Carnaval 2026. O anúncio feito dessa forma pelo Tribunal de Contas antes da virada do ano. Bota uma pulga de trás da orelha dos gestores aí, dos prefeitos do estado do Ceará. Como é o lance aí? As emendas parlamentares e as festas... Fazer festa com dia de emenda. Não, as emendas e as festas são duas coisas distintas, né? O dinheiro que entrar de emenda e o dinheiro gasto em festa de carnaval vão ser foco especializado e prioritário nas ações de fiscalização do TCE no estado do Ceará. Mas aí só adiantava se tivesse uma Câmara no corpo do prefeito ou do preposto dele que cuida das festas na prefeitura e dos donos das bandas ou dos empresários das bandas tivesse câmara corporal para gravar tudo que acontecia, tá certo? Como não tem feito tudo às escuras, ninguém sabe de nada, tá certo? Fica o dito pelo não dito. O Andrei foi pressionado, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, foi pressionado pelo Alexandre Moraes para maneirar na investigação do Banco Master e ele nega, diz que não, que o ministro nunca pressionou. Tá certo? É difícil. Investigação sem imagem, tá certo? Para comprovar de forma inquestionável, é difícil. O sujeito pega, às vezes faz uma reforma num prédio, aí trocou 50% do telhado, que tirou parede daqui para lá. Quando a fiscalização chega, 2, 3 anos depois, está tudo quietinho lá, como é que vai saber o que ele fez? Aí, se for perguntar aos funcionários que trabalham no prédio lá, pai, fizeram a reforma, eu não vi, não prestei atenção, não sei, ninguém sabe de nada, tá certo? É desse jeito que funciona. A fiscalização vem depois o cara... Rapaz, teve uma festa aqui mesmo, tu te lembra qual foi a banda? Problema não. Enfim, antigamente, você fazia festa só com a banda. Agora toda festa tem 4, 5 bandas. Para que é? É exatamente porque uma banda fazia uma festa, vamos dizer, por 50 mil. É só aqui um exemplo. Aí o cara bota 4 bandas para tocar durante a noite, aí as 4 bandas dá 150 mil. Mas na realidade ele só gasta os 50.
Porque a banda que tocava por 50 mil 4 horas, ela vai tocar só 1 hora e ela cobra 1 hora. Tá certo? Cobra um pouco menos. Não cobra exatamente 1 hora, porque tem deslocamento, essa coisa toda. Aí é exatamente o artifício que a negada encontrou para poder uma parte do dinheiro ficar dentro do armário, no saco do lixo, coisa dessa natureza aí. É a sabedoria que tem por aí, ó. 12 horas mais 51 minutos. O Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-deputado federal, ele deu entrevista essa semana onde ele disse que a manutenção em Brasília está sendo dispersada ao longo dos anos. Por quê? Primeiro, para poder ter maioria, os governos do presidente Lula e da Dilma mantiveram a questão do mensalão, depois foram para o loteamento da esplanada dos ministérios, depois, quando a negada não queria mais ministério por conta de estar muito visado, teve questão do petrolão, e aí agora o grande foco do Congresso Nacional são as emendas. Ele afirmou também que essa pressão no Supremo Tribunal Federal exercida pelo ministro Flávio Dino para investigar as emendas exatamente para acabar com elas e os parlamentares voltar a andar com o prato na mão, com o pires na mão, atrás de dinheiro, ou seja, se sujeitando ao governo federal. Você vê verdade nas palavras do ex-presidente? Ele sabe de tudo, tá certo? Ele é um cara bem camarada formado. que morou no estômago do poder, tá certo? Melhor do que ele, ninguém avalia. E ele é um cara inteligente, certo? Ele, de certa forma, ele foi vítima da sabedoria dele, mas porque ele não considerou determinadas forças. Esse cara, tem um caso engraçado, ele era presidente da Câmara Federal e ele foi afastado por uma liminar do Fachin. E depois foi caçado pela Câmara. Depois de afastado, ele perdeu a força. Rei morto, rei posto. Ele foi rei morto por uma liminar. E só no Brasil que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem 11 membros, numa canetada tira o presidente da Câmara. Rapaz, isso é uma democracia de Araque. Aí o sujeito diz assim, não, mas depois submete aos outros. Uma coisa é você colocar em votação antes da atitude, todo mundo tem o direito de discutir, de avaliar, e outra coisa é levar para o cara referendar ou não depois da atitude tomada. O cara fica com medo. Rapaz, se eu for contra, numa vez que eu fizer, ele vai ser contra também e tal. Tá certo? Então, você já viu alguma vez um ministro do Supremo dar uma liminar e submeter ao restante da turma do plenário para ser derrubada a decisão dele? Nunca vi, não. Nunca viu, nunca vai ver. Toda vida é por unanimidade. Aqui e acolá tem um que pede destaque, aí vai para o plenário. Mas lá termina se ajeitando. 12h54, essa semana, o presidente Lula sancionou o reajuste de 8% para os servidores do Judiciário em 2026. Lembrando que o Judiciário é a menina dos olhos de todo mundo que busca um concurso público devido aí aos salários astronômicos. E aí, José, 8%? A inflação vai ser menos de 5%, né? Isso. Foi generoso. É um ganho real até bom. Mais que o do salário mínimo. Sim, foi mais do que o valor do salário mínimo aí, essa colocação do presidente Lula aí. São 12 horas mais 54 minutos. Peraí. Então, vamos agora para a questão do presidente Bolsonaro em relação à cirurgia, né? Ele pediu autorização, aí o ministro autorizou a cirurgia, mas aí... O ministro não, rapaz, é o carcereiro, que no caso do ex-presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, ele era a vítima, era o denunciante, o investigador, o julgador e agora é o carcereiro. Eu nunca vi ministro do Supremo Tribunal Federal cuidar de prisioneiro. Tá certo? É incrível isso, é uma vingança que não serve o outro fazendo. Não serve ele dizer, rapaz, não libera aquele filho do ego, não. Então tem que ser ele. Tá certo? Que ele é um psicopata, um lunático. Tá certo? Vai sim, continue aí. Pronto, eu até perdi aqui o foco aqui. Assim, o negócio da cirurgia do Bolsonaro, que foi liberada a cirurgia para ele fazer, os médicos da Polícia Federal fizeram como é que chama? Perícia, disseram que realmente ele precisava. E a gente vê... Sabia que nessa perícia eles constataram, colocaram no laudo deles, que ele tinha 30 a 40 soluços por minuto. Tu já pensou a vida de um desgraçado desse para ainda estar preso? Esse Alexandre de Moraes é insensível, tá certo? Ele não tem dó de ninguém. Imagina tu dar 30 a 40 soluços por minuto. É pesado. É só... É pesado. Tá certo? Não tem espaço entre um e o outro. Aí nem susto acaba.
Foi bem, mas autorizou por conta da perícia da Polícia Federal, né? Senão ele também não ia ser maluco de não autorizar, né? Uma questão dessa daí seria humanitária. Ele se lembrou do Clezão, né? Escala 6x1, PL antifacção, a CPIs, o Congresso empurrou tudo que era de decisão crucial para o ano eleitoral em 2026. Dá para fazer alguma leitura dessa ação do Congresso, que a Câmara e o Senado agiram aí de forma parceira, ou seja, parece que o Hugo Mota e o Alcolumbre estão em sintonia. Eles vivem entre tapas e beijos, né, o tempo todo. O Alcolumbre é o maior pilantra da República Brasileira, naturalmente, depois do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é imbatível, tá certo? Mas você vai ver ainda muita coisa, o Brasil ainda vai conhecer mais do Alexandre de Moraes e do Alcolumbre. Esse Al, tá certo? Quer dizer alguma coisa. Não é esquisito esse sobrenome? Alcolumbre, não é só Columbre, é Alcolumbre, tá certo? Aí o Alexandre de Moraes, ele se lembra do Alexandre da Macedônia, que era Alexandre o Grande. Aí ele se sente o Grande. 12h57, Antônio, a questão da dosimetria, e há quem diga que o presidente Lula não vai sancionar nem vai vetar, que antes de que isso venha a acontecer, a turma judicialize a questão da dosimetria, que aí a bola passa lá para o Supremo Tribunal Federal. Das 3 opções, em qual você aposta? Veta, sanciona ou judicializa? Se mandar para o Supremo vai dizer que isso é um problema interna corporis do Congresso. Porque foi feita uma negociação, inclusive, tem quem diga que houve negociação, inclusive, direta do Trump com Alexandre de Moraes. Pesado. Vamos lá então, 12h58. Vamos falar do estado do Ceará agora. Há quem diga que o ministro, senador licenciado Camilo Santana, está tratando com Lula da agenda sobre a eleição Ceará 2026. Há quem diga que há uma insatisfação, um mal-estar entre Cid Gomes, Elmano e Camilo por conta da formação da chapa. Ganhou muito peso essa semana a questão de o Cid ser candidato à reeleição. Inclusive, o próprio Júnior Mano, em entrevista à FM Timbaúba de Nova Russas, disse que, se isso acontecer, ele vai acatar e vai ser um soldado, vai trabalhar pelo senador Cid Gomes. Por outro lado, o Ciro continua bem caladinho, só assistindo, sem se posicionar. Tá vendo a banda passar. E eu queria que você avaliasse a questão do estado do Ceará. O Cid, como sempre, muito calado, muito discreto. Ninguém sabe se de fato está acontecendo esse problema. Os setores da imprensa veiculam, mas ele não se pronuncia. Já o Ciro Gomes, que gosta muito de se pronunciar, também não fala nada. E a turma diz que a família vai pesar, o sangue vai pesar na eleição 2026. E aí? Como é que tá aí os chefes aí? Eu imagino que uma posição de confronto do Cid com o Ciro não haverá. Eu não acredito nessa possibilidade. Eles têm um fundamento lá na família deles, eu já falei isso aqui no rádio várias vezes, que lá tem uma hierarquia. Era o pai e a mãe que mandavam em todos. O Ciro manda nos outros, a partir dele. Depois o Lúcio manda nos outros. Depois do Lúcio vem o Cid que manda nos outros, para baixo dele, que é a Lia e o Ivo. Aí a Lia manda no Ivo, tá certo? E o Ivo manda nos filhos dele. Tem essa hierarquia e eu não acredito que o Cid vá ter nenhum tipo de confronto com o Ciro. Eu não acredito. Ele, inclusive, quando aventaram essa possibilidade... Então, tipo assim, Ciro Gomes candidato pela oposição, Cid Gomes ao Senado pela situação, isso a gente não vai ver? Não acredito, não. O que pode acontecer é do Ciro, por alguma circunstância, o Cid se aquietar e não se meter na eleição. E como ele fez em 22. Ele pode até fazer isso, que já é uma situação recorrente. Agora, ele ficar contra o irmão, trabalhar contra o irmão, não vejo essa possibilidade. Parece nem eu tenho coragem de trabalhar contra o Ciro, avalia esse encontro. E quanto a esse suposto mal-estar entre Camilo, Elmano e Cid? Eu não sei se tem mal-estar, não, mas se o Camilo, digamos assim, não tratar excelentemente bem ao Cid, ele é coisa muito ruim, viu? Porque ele era um Zé Bostel. Ele foi candidato 2 vezes a prefeito de Barbalha e rodou as 2 vezes. E o Cid fez dele governador.
E ele só foi senador porque foi governador colocado pelo Ciro. O Elmano, inclusive, quem sugeriu o nome dele para o Camilo foi o Cid. Eu estou dizendo isso aqui porque o próprio Elmano me contou, que foi o Cid que sugeriu o nome dele. Que naqueles dias que saiu o nome do Elmano, a conversa, a bolsa de aposta era Augusta Brito, lembra não? Lembro Era sim. o nome dela, que estava lá por cima, porque a rigor o Camilo não tinha um plano B, ele achava que a candidata ia ser a Isolda Sela. Aí ele tinha que arranjar uma cangaia, tá certo? Aí, primeiro pensou na Augusta, depois foi o Elmano, segundo o Elmano me disse, foi uma sugestão do Ciro Gomes. A gente falava agora há pouco aqui sobre o possível mal-estar entre a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. O assessor da Michelle compartilhou a publicação de rejeição a Flávio Bolsonaro agora há pouco. Quem é? Um assessor da Michelle compartilhou uma publicação de rejeição a Flávio Bolsonaro agora há pouco. Não era para estar acontecendo isso, né? Se tivesse o início no lá, não era para estar. Desse jeito, em vez de Bolsonaro, vai ficar Bolsonada. Eu me lembrei agora da brincadeira que a turma fez com a Leila, que é a dona da Crefisa. Mas sabe o que eu estava me lembrando agora? Da joia saudita. O Bolsonaro veio uma joia da Arábia Saudita, que foi um presente que o rei deu para Michele, um colar. Disseram que valia 17 milhões, depois baixou para 13, baixou para 9, baixou para 6. E eles nunca receberam esse colar. Porque ele veio com o Bento, não sei o quê, que era o ministro da infraestrutura, alguma coisa assim. Bento Albuquerque, era? Acho que era Bento Albuquerque. Foi quem trouxe, não foi o Bolsonaro. Aí foi retida a joia, quem ficou com a joia foi a Receita Federal. Mas ficaram botando a culpa no Bolsonaro. Fizeram um alarde, uma propaganda do meio dos infernos. O Jornal Nacional passou 15 dias falando todo dia dessa joia. Aparecia aquela joiona bonita e tal. Aí depois outra confusão grande por causa de um relógio Rolex, que, segundo o Alexandre de Moraes, aí o Bolsonaro tinha vendido esse relógio nos Estados Unidos e não podia vender. Eu falei isso aqui algumas vezes. Não existe lei que proíba. Aqui no Brasil não tem nenhuma lei. Pode procurar. Nunca foi votada uma lei proibindo o presidente da República receber presente, ou então dizendo que quando ele receber um presente, o presente não é dele. Nunca teve nenhuma lei nesse sentido aqui no Brasil. Teve uma decisão do TCU. O Michel Temer, quando era presidente, fez um decreto. Não foi lei. E o TCU, depois dessa confusão da joia saudita, fez uma portaria aí, alguma coisa, que, repetindo o que o Michel Temer tinha feito no decreto dele, ele dizia que quando o presente fosse personalíssimo, o presidente podia levar aquela dele. Eu nunca ouvi falar que você botasse um colar no pescoço da presidência da República, porque ela é um ente jurídico. Colar, bota no pescoço é de mulher. Eu nunca ouvi falar que você botasse um relógio Rolex lá no pé do Palácio da Alvorada, daquela bandeira. O relógio bota no braço. Não podia levar. E eu nunca posso esquecer, por um dever de justiça, que o presidente Lula, quando saiu da presidência da República, ele levou 11 containers. Container é aquela caixona bem grandona que bota numa carreta e foi guardado na Graneiro. E quem pagou o aluguel lá, 1.200.000 de aluguel, foi a OAS, a construtora. O presidente Lula levou 11 containers e não tinha nada errado. E o Bolsonaro, por causa de um relógio Rolex, que ele não gosta de coisa sofisticada, vê que ele toma café da manhã, no dia que ele recebeu aquele assessor do Trump, quando ele foi eleito presidente, antes de tomar posse, o cara foi tomar café da manhã com ele na casa dele, uma lata de leite condensado furada lá, tá certo? Ele apertando a lata de leite condensado dentro do café e tal, que é um camarada extremamente simples. Eu falei aqui há pouco tempo que ele ia para a padaria comer pastel com caldo de cana, não sei o que e tal. Pois bem, isso era um estardalhaço no meio dos infernos. O Alexandre de Moraes botou uma equipe da Polícia Federal para ir atrás desse relógio Rolex lá. Gastou muito mais do que o que o Rolex valia. Aí agora descobre é só um caso, mas a turma diz que tem vários. A mulher dele com um contrato de 129 milhões. 129 milhões. O cara que perseguiu alguém por causa de uma joia que nem o cara recebeu,
Ela chegou aí através do ministro, ficou apreendida na Receita Federal, e de um relógio que foi vendido, depois alguém foi atrás, recomprou e entregou o relógio, não sei nem para quem, mas entregou aí. Botou lá na Presidência da República, não sei se vão botar no cabo de vassoura lá, tá certo? Ou no rodo de tirar água lá de dentro do Palácio da Alvorada, enfim, é muita desigualdade. E aí eu volto à história do camarada, tá aí, você tem esse texto aí, não tem? O cara dizendo que quando estão dizendo defesa da democracia é defesa do socialismo. Você tem? Não, então, aqui não. Aqui não. 13 horas mais 6 minutos. Zé Antônio, para a gente finalizar aqui essa parte aqui Eduardo? essa parte do Supremo Tribunal Federal, segundo as informações publicadas pelo UOL, o cenário dentro do STF não é nada agradável. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal está silenciando por conta do caso Master. O ministro, presidente Edson Fachin, está completamente calado. Dizem que somente o Gilmar Mendes está defendendo a questão do Alexandre de Moraes com o Galípolo, que todos os outros estão muito incomodados, informação do UOL, estão muito incomodados com a imagem do Supremo que está sendo pregada nesse momento por conta do Dias Toffoli e principalmente do Alexandre de Moraes e da esposa dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Esse mal-estar dentro do Supremo significa o quê, Zé Antônio? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu já falei. Eu estava me lembrando aqui da minha mãe, que ela dizia, meu filho, o mal por si se destrói. E não pode ter mal maior do que esse Alexandre de Moraes e esse Dias Toffoli, tá certo? E tem mais coisa ruim por lá também. Aí eu me lembrando aqui do presidente Abraham Lincoln, que governou os Estados Unidos no tempo da Guerra Civil, lá entre 1861 e 1865, ele foi assassinado, exatamente porque libertou os escravos lá, ele foi assassinado. Foi. Ele dizia mais ou menos o seguinte, que você consegue enganar pouca gente por muito tempo. Você consegue enganar pouca gente por muito tempo e consegue enganar muita gente por pouco tempo. Mas muita gente o tempo todo não tem quem consiga enganar. Mais dia, menos dia, a casa cai. Pois é, a casa caiu. O Alexandre de Moraes está começando e não apareceu nada não, isso é a ponta do iceberg, tá certo? O iceberg que esfrabicou o Titanic não aconteceu ainda não. Se for investigar a vida do Alexandre de Moraes, tem coisa aí, tá certo, que vai fazer o cão ficar corado. Não é como o Ciro Gomes usou a imagem de dizer que corava o frade de pedra lá da serra do Itapajé, não, tá certo? Vai corar o Morro do Corcovado, você vai olhar para lá e vai ver ele vermelho. Porque é só um caso que apareceu. Imagine quantos contratos a Viviane Barsi tem. Isso é coisa de monta que talvez você possa pensar em bilhão. O camarada, tá certo? Quando você vê o jeito muito metido a santo, você vê o camarada que todo dia está comendo hóstia, chega na igreja, em vez de assistir a missa, acontece na mão, rezando danado. Quem reza muito é porque peca muito. E eu queria ver o Alexandre de Moraes decretar a prisão da mulher dele, tá certo? E dele mesmo. Aquele hacker parece que estava fazendo um exercício de adivinhação quando botou o Alexandre de Moraes para decretar a prisão do Alexandre de Moraes, tá certo? Eu acho que ele teve uma visão cabalística, porque com a situação que foi descoberta, era para o Alexandre de Moraes decretar a própria prisão dele, tá certo? E sem direito à tornozeleira eletrônica, era para a jaula mesmo. Mas bem aqui tem a coisa que eu já falei aqui 3 vezes, está aqui nesse áudio. Bem aí, se você quiser botar aí para os ouvintes ouvirem, bote. Se não quiser, não bote. Mas tem que mandar aqui para... Eu consigo colocar aqui. Eu pensei que botava bem aqui no microfone. Pode ser também. Eu vi, foi o cara que eu vi melhor sintetizar a situação que se vive hoje no Brasil. Eu não sei nem quem é esse vivente. Tu sabe quem é ele? Não, sei não. Eu não sei nem quem é esse cara. Eu vou botar o áudio depois, a gente... Qual regime fala em... Você quer botar aí? Eu posso botar aqui no sistema ou você botar Não, no você bote aí, é melhor, que aí aparece as letrinhas. Quem não entendeu o áudio, vê escrito.
Quando o atual regime fala Bota do comecinho. democracia, ele está Não tô querendo ouvindo, não. dizer Ah, é porque não ouve mesmo aqui. socialismo. Sempre que vou você parar ouvir a aqui. palavra democracia na boca de... Vou botar de novo, gente. Quando o atual regime fala em democracia, ele está querendo dizer socialismo. Sempre que você ouvir a palavra democracia na boca de algum representante do regime PT-STF, substitua essa palavra por socialismo. Se você substituir, você vai entender o que está acontecendo. Quando eles falam de atos antidemocráticos, eles estão falando de atos contra o socialismo. Quando o atual regime fala em democracia, ele está querendo dizer socialismo. Sempre que você ouvir a palavra democracia na boca de algum representante do regime PT-STF, substitua essa palavra por socialismo. Se você substituir, você vai entender o que está acontecendo. Quando eles falam de atos antidemocráticos, eles estão falando de atos contra o socialismo. É um regime socialista que quer se perpetuar no poder e quer criminalizar todos aqueles que se opõem ao socialismo. É muito simples. Não é de hoje que a democracia é utilizada para provocar o seu contrário, né? Não é de hoje. Sócrates, que foi condenado à morte em 399 a.C., também sabia que a democracia pode representar o seu oposto. E é exatamente o que está acontecendo hoje. A democracia no Brasil está entre os livros 8 e 9 da República. A democracia no Brasil hoje está sendo transformada, diante dos olhos de todos nós, em tirania. 1 minuto e 10 aí, tá aí o áudio aí, o vídeo que o Zé Antônio pediu pra gente veicular. Colocado aí pra vocês. Fala até da morte do Sócrates, eu não sabia. Interessante. 13 horas, Zé Antônio, mais 13h13. Tá virando pro 14, mas tá 13h13 aqui ainda. Teve um dado que chamou a atenção e eu trouxe para vocês aqui. O Eunício Oliveira, Zé Antônio, ele pinta nas pesquisas aí com 42% de Pinta bem, eu fiquei impressionado. Pois é, 42% de intenção de voto. Mas fala-se nos bastidores da política cearense que ele não terá nem vaga na chapa aí da situação, na chapa composta aí para levar à reeleição. O atual governador é o Mano de Freitas, mesmo com a intenção de voto bem ativa. Ele sem esse apoio, então, sem esse suporte da base, a gente sabe que ele tem condição, sim, de enfrentar uma campanha. Eu falo de condição financeira, ele tem um nome, tá certo? É um nome respeitado, foi presidente do Congresso Nacional. Ele tem sozinho, Zé Antônio, condição de conduzir uma campanha eleitoral ao Senado Federal, na sua opinião? Pois eu me lembro aqui do Eduardo Girão. Eu não sabia nem que ele existia. Quando eu cuidei, ele foi eleito senador. Certo? Eu não duvido nada, não. E tem outra coisa que chama a atenção é que nessa mesma pesquisa, gente, a turma acha que o Eduardo Girão é morto, mas não é, não. O Eunício pinta com 42,3, ele com 33,6. É o segundo nome. Vem na frente do Júnior Mano, que tem 26, e do Alcides Fernandes com 20,8%. Então é um nome que tem o seu peso. Ele tem um peso, ele é muito ativo nas redes sociais, é muito ativo no Congresso Nacional, ele tem feito um trabalho danado. Ele não é lá muito bem carismático, mas ele é esforçado, ele tem feito um bocado de coisa. Só uma pergunta, aquele videozinho que eu pedi para botar, ele foi tipo de 1 minuto e 10? 1 minuto e 10, exatamente. Pronto, 1 minuto então e 10. acho que saiu o assunto todo. Todo saiu. Saiu, né? Saiu. Bom, continue. Sim, pois bem. Então, só para trazer os números que a gente não trouxe na semana passada, a intenção de voto para o Senado Federal aqui no estado do Ceará, com todos os nomes colocados, nesse cenário que eu falei, do Eunício com o Eduardo Girão, ele tem 42, mas quando se coloca nomes como José Guimarães, Júnior Mano, Alcides Fernandes, Chiquinho Feitosa, a situação é a seguinte: o Eunício 37,3, o Eduardo Girão 28,8, o Guimarães 24,3, Júnior Mano 17,2, Alcides Fernandes 15,9 e o Chiquinho Feitosa 13,3%. Há quem fale numa composição de uma terceira chapa. Seria uma chapa governista, uma chapa de oposição e uma chapa independente. Será que isso aconteceria? Tomara que aconteça para ter opção, tá certo? Aqui no Ceará o costume é o candidato a governador puxar o senador.
Toda vida é assim que acontece. Menos em 22. Em 22 foi o senador que puxou o governador. Uma vezinha, tá certo? Mas foi só um caso que aconteceu, que inverteu a lógica. Mas sempre o governador puxa o senador. Aí já teve uma quebra desse paradigma, que foi o senador puxar o governador em 2022, Camilo Santana puxou o Elmano, tá certo? E essa eleição, como não tem ninguém com esse carisma todo, ninguém pode falar muito na possibilidade. Quer dizer, se você olhar para a estrutura, o Elmano puxaria, em vez de 2 senadores, tem 2 vagas, ele puxava 4 logo. Essas 2 agora e mais uns aí para frente. Mas acontece, ele tem 180 prefeitos, cara, 43 deputados, tá certo? E tem os movimentos sociais, o de achar que ele mandou foi um recado pro Lula. Rapaz, não te mete aqui não negócio de Camilo Santana aqui não, quem manda aqui sou eu, tá certo? Era o cabo do Baturité. Disposto. 13h17 aqui, antes do Zé Antônio mandar o recado de fim de ano dele aqui, deixa eu passar aqui nas pessoas que estão, Maria Cristina, Tereza Leandra, o Rodrigues Alves também acompanhando a gente, Lucimar Amaral, desejando aqui um ano novo com muita paz e bênção. Obrigado a você aí pelo carinho da audiência também, sempre está acompanhando a gente. Mandar um abraço também aqui para o José Alves, que também está acompanhando a gente, o Luiz Carlos, a Aparecida Santos, que está lá no Rio de Janeiro, minha amiga Paulinha, que está lá na Espanha também, dizendo que adora ver o Zé Antônio analisar a esquerda e a direita no Brasil, são pontos bem distintos, realmente são pontos distintos, né? Não é à toa que são os extremos. Zé Antônio, 13 horas mais 18 minutos agora, última coluna Ponto de Vista desse ano de 2025, 52 semanas completadas aí, a próxima sexta-feira, dia 2, já será 2026. Qual o balanço que dá para fazer do ano de 25, qual a mensagem que você deixa para os ouvintes da Tribuna da Serra Grande, da coluna Ponto de Vista, enfim, para todo mundo que acompanha a 88,7. Esse videozinho que o Ciro botou aí, o áudio desse cara, foi a pessoa que eu vi melhor qualificar a situação aqui do Brasil, que na realidade não se trata de uma luta pela democracia, o negócio da esquerda e da direita, esse negócio de trama golpista, de julgar aquela confusão do 8 de janeiro, os mandantes, não sei o quê e tal. O que se trata, aquilo ali, eu já disse aqui, que aquilo é narrativa. Não houve golpe de Estado, não houve tentativa de golpe de Estado, não houve nada disso, é uma narrativa. O que houve na realidade foi um ato contra o poder, contra quem estava no poder, contra um governo socialista. Foi isso que aconteceu. Aí, como o Seito era contra um governo socialista, em vez de ser tido como uma consequência natural da democracia, não, era uma tentativa de golpe de Estado. Foi tudo na base da narrativa. Nada é verdadeiro, tudo foi na base da narrativa. Bolsonaro não quis dar golpe de Estado nem nada, ele ficou inconformado com o resultado da eleição, eu já falei isso aqui também. Ele tentou fazer uma reclamação, o ministro Alexandre de Moraes, em vez de distribuir para o relator fazer o relato dele, levar para julgamento no TSE, não. Pegou, de pronto ele indeferiu, disse que era litigância de má-fé e aplicou uma multa de 22 milhões. Aí o cara fica olhando para um lado e para o outro, não tem o que fazer, imaginou que outro jeito tinha. Aí mostraram para ele que tinha, digamos, um estado de emergência, que tinha que ouvir o Conselho da República e submeter ao Congresso Nacional. Aí ele achou, não tem como, isso é uma coisa complicada, e deixou para lá. Mas aí pegaram um tenente-coronel, tá certo? Covarde, sem vergonha, aquele Cid, e o Alexandre de Moraes querendo lascar todo mundo. Aquele Mauro Cid fez 9 delações. E teve uma vez que uma parte da delação foi ao vivo para o Brasil todo ver e eu ouvi. Ele ameaçou o cara, disse: se você não falar a verdade... Esse falar a verdade, o Alexandre de Moraes estava dizendo o seguinte: se você não falar o que eu combinei para você falar, tá certo? Eu vou investigar sua filha, sua mulher e seu pai, tá certo? Isso é coação no custo do processo, que ele condena os outros por isso, mas ele mesmo fez. Pois bem, não houve nada de golpe de Estado, de tentativa de golpe, de nada, ninguém ouviu falar num tiro, numa violência, nada, absolutamente nada. O que houve foi uma baderna, um quebra-quebra, que era para alguém ser julgado por conta daquilo, tudo bem. Agora, condenar a pessoa a 17 anos, condenar o Bolsonaro a 27 anos, tudo isso
é coisa exagerada, até porque os crimes não aconteceram. Aquela deputada, a Também. Carla Zambelli, ela fez alguma besteira, fez. Não tem nenhuma prova que ela tenha mandado o Walter Belgatti lá, que era o hacker, entrar no site do CNJ. Foi ele que disse. Mas cadê a prova? Não tem prova. E condenaram a mulher a 10 anos de cadeia por causa disso, sem ter nenhuma prova. O fato dela ter andado com o revólver na mão atrás daquele cara gordo na véspera da eleição foi uma coisa feia com a deputada federal. Agora, o cara chamou ela de prostituta na frente dela, tá certo? A pessoa perde um pouco do controle, mas tá errado, tá? Agora, condenar também a 6 anos por causa disso, será que merece condenar tanto tempo? Vá lá que ela merecia algum tipo de reprimenda, algum tipo de punição, que ela, vamos dizer, tivesse algum tipo de privação de direito, alguma coisa assim, mas de liberdade não. Ela não matou, não atirou, não fez nada. Tá certo? Se ela tivesse intenção de matar o cara, ela tinha atirado, estava com a pistola na mão. Eu acho que houve muito exagero e o Brasil todinho passou esses 3 anos, lá do dia 8 de janeiro para cá, ouvindo mentira, tá certo? Ouvindo conversa que não houve. A bomba que ia explodir num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Quem foi que viu o resultado daquela bomba? Você não viu na televisão a bomba sendo explodida. Porque o esquadrão antibomba foi lá, o cara não se afastou nem 2 metros de distância para explodir a bomba, tá certo? Tudo fantasia. E o que me dá tristeza é ver que a metade do país embarcou nessa onda. É incrível como as pessoas são fáceis de ser induzidas ao erro, de serem conduzidas por um caminho fictício. O Brasil, infelizmente, está vivendo um momento ruim dessa natureza. Tomara que o ano de 26 não seja mais ano de narrativa. Durante esse ano de 25 e o espaço de tempo que veio do dia 8 de janeiro até terminar esse ano de 25, foi só de narrativa. Fato não pesava absolutamente nada. O que pesava era a versão. Tá certo? O sujeito pegava um fato e distorcia completamente e montava uma versão qualquer. Eu me lembro aqui da cara do Alexandre de Moraes falando das coisas, aquele torcia o rosto, não sei o que e tal, cheio de ódio, cheio de rancor, tá certo? Parece uma cascavel prene e tal, para falar determinadas coisas que nada aconteceu. E o que eu fico perplexo é de ver as dissimulações. Aquele Flávio Dino estava com os guardas, com os soldados da Força Nacional, dentro do Ministério da Justiça, estava ali, não botou nenhum para o lado de fora para conter aquilo, queria que aquilo acontecesse, e mesmo tendo acontecido, não era coisa para você chamar aquilo de golpe de Estado. Ele deu fim nas câmeras, para ninguém ver as imagens que ele estava lá. Era mais ou menos como a imagem dos 51 milhões daquele cara lá da Bahia, que pegaram dentro do apartamento, um montão dentro de uma sala do apartamento, 51 milhões. Era a mesma situação se tivesse a Câmara, se tivesse as imagens do Ministério da Justiça, para mostrar que ele, o Flávio Dino, estava lá com 8 ou 9 esquadrões da Força Nacional, armado, preparado para conflito, era mais do que suficiente para não ter deixado acontecer nada daquilo. Aí ele, debochado do jeito que é, dissimuladamente, disse que tinha sido apagadas as imagens. A gente sabe que é mentira. Esse é o Brasil que a gente viu durante 3 anos. Tomara que, pelo menos no ano de 2026, o fato pese, em vez de pesar a versão, que foi o que a gente viu até aqui. No mais, que Deus abençoe o Brasil, que tire o Brasil dessa polarização odienta, nojenta. Isso não pode continuar de jeito nenhum, que isso não faz bem à nação brasileira. E que Deus abençoe todos nós, nos encha de paz, de alegria, de felicidade, livre nossos corações de ódio, de rancor, que o Brasil precisa viver em paz. Nós somos um país tropical, abençoado por Deus, como diziam as músicas lá dos anos 60 ainda. E bonito por natureza. Tá certo? Isso era o Jorge Benjor que cantava isso aí, tá certo? A gente precisa viver esse clima de paz, de alegria e sair dessa polarização odienta, nojenta, que só faz mal à nação brasileira. No mais, grande abraço, feliz 2026 para todos nós.